Megafone, música e cinema, e no vídeo de hoje eu quero falar do Ozzy Osbourne. E o que falar do Ozzy? Tantos canais já falaram tanto dele, mas eu quero falar um pouco de arrependimentos da carreira do Ozzy, de arrependimentos pessoais do Ozzy Osbourne, e mostrar o quanto o Príncipe das Trevas nos ensinou na música e na vida pessoal. Ozzy Osbourne, uma das maiores estrelas, um dos maiores rockstar de todos os tempos. Era tão forte a sua influência na música, a sua influência na nossa vida, que existia uma comunidade no Orkut que era Ozzy Osbourne para Papa. O Ozzy, quando era bem jovem, ele cometeu um roubo e foi preso. E o seu pai, que podia pagar a fiança para que ele saísse da cadeia, o seu pai falou: não vou pagar e você vai aprender. E Ozzy ficou preso. Como que Ozzy deu a volta por cima? Fazendo música. Ele se juntou com os músicos que nós já conhecemos e fez o Black Sabbath. E esse álbum de estreia do Black Sabbath, que tem essa capa que é aterrorizante. O que é? Essa bruxa? É uma bruxa? Quem é essa pessoa? Eu já tive uns pesadelos com essa capa. Rock and roll! E vários outros álbuns do Black Sabbath, né, se tornaram os clássicos, né, que fazem parte da minha e da vida de muita gente. Entre várias histórias malucas do Ozzy, como a do morcego, tem uma outra história que nunca saiu da minha cabeça, quando ele deu uma entrevista na MTV falando que ele estava no palco cantando e de repente ele olhou e viu que estavam jogando coisas no palco, né, como sempre faziam, e ele viu que jogaram um recém-nascido no palco. E ele ali cantando, ele pensou: não acredito, jogaram um recém-nascido no palco. E quando a música acabou, ele foi ali pra trás do palco e falou pra esposa dele, pra Sharon, falou: Sharon, jogaram um recém-nascido no palco. Aí a Sharon foi lá olhar e voltou rindo e falou pra ele assim: não era um recém-nascido não, era um sapo morto. A vida do Ozzy tem momentos muito emocionantes, como ele falando de um arrependimento que ele tinha de nunca ter agradecido seu pai. Isso é muito lindo, e é uma lição para nós e foi uma lição para o Ozzy. When someone said to me, what was the best gift that I ever received? Right. And I couldn't fucking think of it. Oh, diamond rings, cars, fucking... And then the penny dropped. Had my father not gone into debt to buy me a microphone and a small PA, I wouldn't be sitting here now. That's right. That's a pretty good gift. I mean, I was so fucked up, I never thanked him for it, and he died, and I felt, to this very day, I could kick myself, because I never thanked my father. Yeah, I Because when the success, we were all... Um dos momentos hilários da vida do Ozzy foi quando a MTV começou a passar aquele reality show, The Osbourne, né? Que mostrava o dia a dia lá na casa do Ozzy, né? O Ozzy depois, em entrevistas posteriores, ele falou que algumas coisas ali eram armadas, que eles faziam mesmo para o entretenimento. Mas tem momentos assim que são muito inesquecíveis, como por exemplo, a vez ali que o gato dele entrou atrás de um espelho, e o espelho tinha um grande valor, e então estavam todos preocupados se o gato podia se machucar ou o espelho podia quebrar. Esse momento é hilário demais. Don't scream! Please don't scream! Quando o Ozzy lançou o ótimo álbum No More Tears, e ele foi a volta do Ozzy, ele voltou bem diferente, ele estava se cuidando bastante, ele estava com uma aparência muito boa, o videoclipe de No More Tears, o Ozzy está muito bem. E bem nessa época, o jornalista brasileiro José Emílio Rodolfo foi entrevistar o Ozzy,
e ele entrevistou o Ozzy no escritório da esposa do Ozzy. E chegando lá, o Ozzy pediu desculpas porque ele ia ter que dar entrevista almoçando. E o José Emílio Rodolfo falou que não tinha problema algum, e ele falou que a cada garfada que o Ozzy dava, caía mais comida fora do que colocava dentro da boca. E quando ele falou que era brasileiro, o Ozzy falou, eu me lembro bem do Brasil, né, que o Ozzy tinha vindo pro Brasil em 1985, no Rock in Rio, e o Ozzy falou assim, uma coisa que eu me lembro e que me chocou bastante foi que lá no Brasil, né, no Rio de Janeiro, tinha muito mendigo. E aí, de repente, o Ozzy olhou e falou, nossa, mas o que eu tô falando? Que besteira que eu tô falando? Onde eu moro também é cheio de mendigos. E aí ele pediu desculpas pro José Emílio Rodolfo por ter falado isso e disse o seguinte, os Estados Unidos gasta milhões para construir foguetes para destruir outros foguetes. Eu nem conheço a economia do Rio de Janeiro. Ozzy relembrou também que quando ele estava no Rio de Janeiro, ele estava com vários fotógrafos e foi conhecer o Cristo Redentor. E no caminho ele viu um prato cheio de frutas, e aí ele pegou uma fruta e comeu, e aí todo mundo ficou apavorado. Ele disse que o fotógrafo só faltou chorar, e aí ele perguntou por que estava todo mundo tão apavorado, porque ele tinha comido uma fruta, e aí falaram para ele que aquilo era uma oferenda, que aquilo era uma macumba que tinha ali. Há também a treta do Ozzy com o Iron Maiden, né? Que aconteceu num festival que a Sharon Tate organizou, que era o Ozzy Fest, que era ali uma homenagem ao Ozzy, que tinha várias bandas tocando ali no palco. E o Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Maiden, começou a criticar muito o festival e até a criticar o próprio Ozzy e a família do Ozzy. E o que aconteceu, a Sharon Tate não é nem um pouco normal, né? Que ela é completamente louca. Ela organizou um pessoal para vaiar e ela também organizou uma galera para jogar ovos no Iron Maiden, né, durante a apresentação. E ela também sabotou o show, sabotou o som, sabotou e muito o show do Iron Maiden, e isso deu uma treta gigantesca. Esse aqui é o melhor, hein? Esse é o melhor. Os meus cornos. O Ozzy sempre falou com muito carinho da sua esposa, né, da Sharon, e ela sempre cuidou dele, e ela, na verdade, ela salvou a carreira do Ozzy. E ela empresariava o Ozzy Osbourne também, e o Ozzy ele sempre se emocionava muito quando falava dela, mas o Ozzy atraiu ela, e essa traição foi com a cabeleireira da Sharon, e o Ozzy ficou muito envolvido emocionalmente com essa cabeleireira, o que deu até numa separação na época do Ozzy com a Sharon, se não me engano foi em 2006, 2005, e depois ela acabou perdoando o Ozzy e eles voltaram. É o melhor som do planeta, truta! Ozzy Osbourne. A importância de Ozzy vai muito além de seus trabalhos com Black Sabbath e sua carreira solo. Se na infância enfrentou uma vida marcada por obstáculos e dificuldades, hoje ele descansa com uma certeza: revolucionou a maneira de fazer heavy metal. Ele mostrou que os nossos ídolos, os nossos deuses, podem também ser frágeis, cheios de defeitos, que fazem muito mal a si mesmo e que serão sempre eternos. It's a song called Paramore. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e este é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.